Olá pessoal, nossa segunda aula aí de geografia sobre a atmosfera. Então, só recordando, na aula anterior, né, gente, nós vimos toda a parte aí relacionada com as camadas da atmosfera e o buraco de ozônio. Hoje nós vamos para uma coisa mais prática, que é tentar entender a circulação atmosférica, ou seja, como é que os ventos se formam, como é que eles atuam, né? Quem aí é que faz com que eles surjam, quais os fatores que influenciam em a gente ter mais vento, menos vento, como é que a minha circulação atmosférica, certo? Em termos de planeta de forma geral. Bem, quando a gente fala de circulação atmosférica, gente, nós temos que levar em consideração que nós temos um elemento climático muito importante, tá? Ele vai possuir uma circulação atmosférica, ele vai possuir aí uma relação direta com três, digamos, fatores que nós temos aí, tá bom? Primeiro, são as minhas camadas atmosféricas. Então, eu vou ter a concentração de gases, a temperatura, sendo aí responsável, né, por essa circulação. A quantidade de luz que chega na superfície, assim como também na atmosfera, o quanto a atmosfera retém dessa radiação solar, que é minha fonte de energia para todo o sistema, né? O movimento de translação, né? A gente sabe que a circulação atmosférica ela vai variar conforme a posição da Terra no espaço, porque eu tenho a minha alternância das estações. Então, conforme a estação, eu posso ter aí um tipo de circulação atmosférica distinta, tá? Bem, é bom lembrar que o grande motor desse processo todo é o Sol, né? E que 99% da energia no nosso planeta, ou seja, que nós temos aí no nosso planeta, para justamente fazer esse sistema caminhar, ele vem da radiação solar, tá? Olha só, do que chega de radiação solar, gente, 30% são refletidos de volta, tá bom? Os outros 70% chegam aqui até a superfície, sendo distribuídos aqui na atmosfera, tá? Cada pedacinho, digamos, da atmosfera, cada viagem aí do meu raio solar, parte dessa energia vai ficando pelo caminho, tá? Depois nós temos uma reflexão dessa radiação. Olha só, 70% reflete na forma de calor, mas uma parte volta aqui, fica contida dentro do nosso planeta e cerca aí de 30% é que sai novamente para o espaço, tá bom? Que é a reflexão dos meus raios solares e em parte na forma de calor. Tem aqui um outro gráfico, gente, que explica um pouco mais essa distribuição, certo? Eu vou deixar esse material como eu deixo em PDF para vocês analisarem mais de perto. Mas aqui, ó, nós temos os vários caminhos, tá bom? Da energia solar chegando à nossa superfície e depois a reflexão para onde é que vai. Uma curiosidade a mais aí para vocês. Por que eu estou mostrando isso? Porque, gente, a radiação solar vai ser o motor do processo de circulação atmosférica, tá? Então, eu vou ter mais vento, menos vento, conforme a minha energia solar, ou o comportamento da atmosfera vai mudar, conforme a minha radiação solar, conforme o ponto que eu estou na superfície da Terra nesse sentido. E aí, gente, nós temos como grande elemento deste processo, tá, a pressão atmosférica. Então, o vento ele se forma, ou a circulação ela se forma, gente, quando o ar quer escapar de uma área de alta pressão e vai para uma área de baixa pressão, tá? As áreas de alta pressão e baixa pressão, elas vão se formar conforme a minha altitude e conforme a minha temperatura. Então, conforme a minha variação de altitude, certo? E conforme a minha variação de temperatura, eu vou ter um comportamento dessa circulação distinto, certo? Então, aí, recordando, nós temos lá 4 fatores que influem na circulação, que nós vimos, tá bom? Então, camada da atmosfera, radiação solar, nós vimos aí, até agora também, a parte relacionada com a translação, né? A minha alternância das estações,
A fonte principal da circulação é o Sol, certo? E essa circulação sempre vai se dar na minha variação de pressão. Uma área de alta pressão para uma área de baixa pressão, certo? E ela vai variar a pressão conforme a minha altitude e a minha temperatura. Então, eu separei aqui duas imagens nesse sentido. Então, quando eu levo em consideração a minha altitude, gente, tá? Olha só, por que a pressão atmosférica nas áreas litorâneas é maior do que nos planaltos? Como está aqui na definição, né, gente? A pressão atmosférica é o peso da atmosfera sobre os corpos. Então, olha a minha coluna de ar, para quem está em Santos, lá em São Paulo, e olha o tamanho da pressão da coluna de ar que está em cima das pessoas em São Paulo. Então, a pressão atmosférica no nível do mar, ela vai ser sempre maior do que no planalto, certo? E nos altos, e no alto das montanhas. Quanto mais alto eu tiver, menor vai ser a minha pressão. Lembra daquilo que eu falei da troposfera, né? Quanto mais a gente sobe na troposfera, nós temos menos gases, certo? E vou ter justamente uma retenção de calor menor. Por isso que também as temperaturas em áreas de planalto elas abaixam, porque eu tenho menos concentração de ar, tenho menos concentração de gases, tá? À medida que eu subo, tá bom? Então o ar se torna mais rarefeito nos planaltos e no alto das montanhas, pressão menor. Então a tendência, muitas vezes, é sair da área de alta pressão e subir para a área de baixa pressão, tá? São os ventos ascendentes. Mas eu também tenho, gente, a temperatura trabalhando nesse sentido. Então as regiões com temperaturas mais baixas, tá bom? Elas tendem a ser áreas de dispersão do vento, porque são áreas de alta pressão. Olha só, o ar frio, tá? Ele tende a descer e a pressionar justamente o ar a buscar áreas de baixa pressão. Quando eu tenho áreas com temperatura mais elevada, a tendência do meu ar é de expandir e de subir, certo? Regiões com alta pressão tendem a ser mais secas. Regiões com baixa pressão tendem a ser mais úmidas, tá bom? Então, isso é importante de vocês entenderem, tá? Vamos lá. Bem, quando nós falamos de circulação atmosférica, nós podemos ter essa circulação e esses elementos que eu acabei de descrever, da temperatura e da pressão, da altitude, né, agindo de duas formas. Na chamada brisa de montanha, tá bom? E na minha brisa marinha. Como é que funciona? Olha só, no caso da brisa de montanha, eu tenho a pressão, né, que geralmente na base da montanha é maior do que no alto, e que de dia, olha só que interessante, eu vou ter os ventos subindo da minha área de alta pressão, porque a temperatura está mais baixa no vale, para a minha área de baixa pressão, que vai estar no topo da montanha, porque ela está iluminada, ela está com maior radiação solar, ela está com calor, a pressão em cima do morro vai ser mais baixa. Então eu tenho ventos ascendentes durante o dia. Na praia, observa-se o mesmo fenômeno. O mar vai estar frio de dia, certo? Então, em cima do mar eu tenho uma área de alta pressão. A terra vai se aquecer mais rapidamente, eu vou ter baixa pressão. Então, o ar vai se deslocar do mar para a terra, tá bom? Isso de dia. Então, de dia, montanha, da base da montanha para o topo, próximo ao mar, do mar para o meu continente, tá? E à noite? Aí inverte, por conta da temperatura. A temperatura vai se inverter. Aqui na região de vale eu vou ter uma área de baixa pressão, porque durante o dia as árvores, a água aqui retida vai conter calor. E lá em cima, onde geralmente é pelado o meu morro, onde eu tenho geralmente laje de rochas expostas, a temperatura vai cair muito rapidamente. Então no topo da montanha eu vou ter uma área de alta pressão, e no vale de baixa pressão. Então a tendência do vento é o quê? Descer para os vales. No caso do mar, mesma coisa, das regiões litorâneas. O continente esfriou, a área de alta pressão vai se mudar sobre o continente.
e a área de baixa pressão sobre o mar. Por quê? Porque o mar vai estar aquecido, recebeu radiação solar o dia inteiro, né? E a água tende a conter mais calor. Então eu vou ter justamente essa mudança em que eu vou ter o vento soprando do continente para o oceano. Continente alta pressão, oceano baixa pressão, tá bom? Bem, isso aí são circulações diárias, mas nós temos o nosso sistema Terra, que mais ou menos funciona da mesma maneira, tá? Como é que vai estar no meu sistema Terra? No meu sistema Terra, gente, nós temos as áreas que nós chamamos de ciclonais e as áreas anticiclonais. Então, observe aqui, ó, esses dois mapas com relação à circulação dos ventos. Nós temos, olha que coisa interessante, os ventos partem da área de alta pressão nas regiões subtropicais do planeta e vai para a zona do Equador e vai para a zona do Círculo Polar Ártico. Então, as regiões subtropicais são as áreas de alta pressão no nosso planeta. As áreas temperadas ao norte e ao sul e as áreas equatoriais são as áreas em que eu tenho baixa pressão e que recebe os ventos. As áreas da onde o vento sai, eu chamo de áreas anticiclonais. E aonde o vento chega, áreas ciclonais. Então, observe esse outro mapa aqui, ó, gente. Equador é a área de baixa pressão e as regiões subtropicais é de alta pressão. Então, olha aqui, ó, isso aqui é o símbolo justamente das áreas de alta, tá bom? E aqui nas áreas de baixa eu tenho os ventos chegando, vento partindo das áreas de alta, chegando nas áreas de baixa pressão, tá? Deixa eu mostrar mais um mapa e mostrar aqui a circulação de vento nos nossos planetas nesse sentido. Então, nós temos, na verdade, 3 sistemas de circulação. Área equatorial, área temperada e área polar, certo? Bem, qual que nos interessa? O que nós chamamos de célula de Hadley, que mostra a minha circulação dos ventos nas áreas tropicais do planeta, que é onde nós moramos, né? Então aqui, ó, para vocês terem uma ideia, como é que se dá a circulação nas áreas tropicais. E aqui presta bem atenção, tá bom? Que você vai entender por que eu tenho tanta umidade lá na região amazônica e por que os desertos se encontram nas áreas subtropicais, certo? Não na área do Equador. Geralmente vocês cometem um erro, vocês sempre dizem, né, que a região amazônica é uma região quente. Logo, vocês associam região quente com deserto e acham que todo o deserto ele existe porque é quente. Não, ele não existe porque é quente, ele existe porque não tem umidade, essa umidade não está lá. Porque em termos de temperatura, os desertos e a região equatorial estão ali, ó. Você vai lá para Manaus, você pega 40, 45 graus. Você vai para uma região desértica, vai pegar temperatura semelhante. A diferença está aqui no deserto não tem umidade. Em Manaus eu tenho muita umidade. E por que isso? É por conta da circulação dos chamados ventos alísios e contralísios. Então, nas áreas equatoriais, eu vou ter áreas de alta pressão. Os ventos partem daqui e, ao longo do seu caminho até o Equador, eles vão recolhendo toda a umidade pelo caminho. Vão concentrar essa umidade aqui na linha do Equador, tá bom? E por isso que as regiões equatoriais são extremamente úmidas, certo? Floresta do Congo, floresta amazônica, floresta do Sudeste Asiático, norte da Austrália, são regiões úmidas, extremamente úmidas, porque está na linha do Equador. Eles recebem a umidade, tanto do hemisfério norte quanto do hemisfério sul. Nessa área, nós temos o que nós chamamos de zona de convergência intertropical. Por isso que essa região é extremamente úmida. Quente, úmida, o ar tende a subir e vai fazer um caminho de retorno para as minhas regiões subtropicais. Então eu tenho os alísios levando o vento para o Equador e eu tenho os contralísios, que é o vento de retorno, certo? Para as minhas regiões subtropicais. Só que esse vento se retorna o quê? Ele retorna mais frio e seco. Então eu vou ter nas minhas áreas subtropicais, ao longo dos trópicos, formação de deserto. Olha, o deserto do Saara está numa área justamente do Trópico de Câncer. Olha, o deserto do Kalahari e da Namíbia estão na área do Trópico de Capricórnio.
tá bom? Gente, por hoje é isso aí que a gente precisa ver, né? Então, toda essa parte de circulação atmosférica. Na próxima aula, eu vou começar a tratar com vocês as questões relacionadas à umidade, né? Então, sobre chuvas, sobre temporais e formas de precipitação, certo? Bons estudos, gente, e espero que em breve a gente possa estar aí juntos, né, tendo aula presencial. Um abraço.